Olá, a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa Lições Bíblicas em Ação, um programa da Assembleia de Deus Ministério do Belém, em Cruzeiro, sob a direção do pastor Isaac Strobel, nosso pastor presidente. E aqui é um estudo para você, professor, da lição da Escola Dominical. A lição dessa semana é a lição de número 12. Vem o fim. Eu sou o pastor Moriac Silveira e aqui vamos passar algum tempo junto para ajudar naquilo que for possível para enriquecer a sua aula, o seu material, aquilo que você passará para a sua classe de aula. E estamos nesse último trimestre. Já falamos na aula passada sobre Ezequiel, o atalaia de Deus, e hoje vamos falar sobre Vem o Fim, que tem uma conotação aqui apocalíptica e que nós precisamos dar muita ênfase e atenção às coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E vamos para a lição dessa semana, que tem como seu texto-áudio, que está aí na tela, que diz assim: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Ezequiel, no seu capítulo 7 e no seu versículo 2, ele está recebendo uma chamada de Deus. E ali, nessa chamada de Deus, podemos ver que ele vai falar acerca da terra de Israel. Porém, ele vai terminar esse versículo 2 dizendo que o fim vem sobre os quatro cantos da terra. A verdade prática: o atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo, anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. Então temos uma verdade prática muito forte que você deve trazer para a sua classe, para o seu aluno, o perigo eminente em que vivemos, porque Ezequiel, sendo um atalaia, alguém que era colocado como um vigia na sua cidade, e esse vigia ele alertava sobre o perigo que vinha. Então o atalaia ele é colocado sobre um lugar alto, onde ele tinha visão de todo o perigo que vinha contra a cidade. E essa verdade prática ela nos deixa em alerta, porque estamos em uma posição que estamos vendo o perigo chegar sobre as nossas vidas. Então, cuidado, você professor, ajude o seu aluno a entender que o perigo está próximo, o juízo divino se aproxima. A leitura bíblica em classe, nós temos aí o capítulo 7 de Ezequiel, o capítulo 7 do versículo 1 até o versículo 10, é o que nós vamos falar no decorrer desta lição. O nosso plano de aula tem por objetivo, e aqui você, professor, deve entender e passar bem para o seu aluno, que os objetivos dessa lição, primeiro apresentar de um modo geral a profecia do capítulo 7. Ou seja, você deve pegar esse capítulo de número 7, estudar bem esse capítulo, observar a revista, a sugestão da revista e apresentar de modo geral essa profecia. E segundo, enfatizar o sentido, as expressões repetidas sobre o fim e a repetição da sentença. E enfatizar, deixar muito bem destacado sobre esses subtópicos que nós vamos ver aí no segundo tópico da nossa revista. E por fim, terceiro, identificar o inimigo que servirá como um instrumento do juízo divino. A palavra-chave dessa lição é o fim. Meus queridos professores, nós temos a nossa Bíblia, ela inteira, ela vai sempre nos alertar de que a ira de Deus, ou podemos dizer que a taça da ira de Deus,
ela em algum momento ela se enche. E aí o fim ele chega. Tomemos cuidado com a nossa vida, tomemos cuidado com a forma em que estamos anunciando o Evangelho, como estamos nos aplicando nos estudos da palavra, no modo, na conduta de vida cristã, como está sendo polido o nosso caráter e entender que o fim virá sobre as nossas vidas. Vamos aí olhando para a introdução, o juízo divino, vem o fim. O capítulo 7 de Ezequiel nos traz o alerta de que a taça da ira de Deus está se enchendo. Ezequiel por muitos anos prega o arrependimento, mas o povo não acreditava que Deus, o Javé, entregaria a cidade para os seus inimigos. Então, nós vemos aqui na introdução que o discurso profético, capítulo 7, também é interessada a terra de Israel em primeiro plano, mas ele abrange todos os seres humanos, moradores, os homens de todo esse globo terrestre. Então, Ezequiel ele vai pregar e o arrependimento não virá. E a taça da ira de Deus ela vai se enchendo. Ela vai se enchendo de forma que uma hora transborda e chega ao fim. Então, o discurso profético de Ezequiel é simplesmente para o arrependimento. Nós vimos na aula passada que o objetivo, a pregação de Ezequiel, que ele pregava, era simplesmente ameaças e juízo, prostituição, idolatria do povo e advertência aos falsos profetas. Então, Ezequiel pregando esse discurso dele de que vem o fim hoje, ele estava pregando acerca do modo em que o povo de Israel estava vivendo, o modo geral em que o povo, toda a humanidade estava vivendo. O povo abandonou Deus, o povo abandonou o servir a Deus, começaram a introduzir as práticas de sua mentalidade, a forma que eles queriam viver, e Ezequiel, sendo um atalaia de Deus, ele anunciando que a taça da ira de Deus estava se enchendo, que Deus, em algum momento, iria agir e trazer juízo para o povo, e não só para Israel, mas para toda a humanidade. Então, o arrependimento em que Ezequiel prega é o arrependimento sobre idolatria, sobre imoralidade, sobre os falsos profetas. E aqui vai um perigo, porque o falso profeta dá a entender que é um castigo para o falso crente, aquele que deseja ouvir aquilo que somente agrada a ele. É um falso crente, tem uma vida não baseada em cima da nossa Bíblia Sagrada, vive de maneira irresponsável, e esse é um falso crente. E por isso existe o falso profeta, que é um castigo para o falso crente, que quer ouvir aquilo que lhe agrada, que lhe apraz. E Ezequiel está nos trazendo aqui algo importante, que está dizendo que o fim virá sobre as nossas vidas. Temos esse primeiro tópico da lição, que fala sobre a profecia, e temos 3 subtópicos: a introdução, a extensão e quando tudo isso acontecerá. Vejamos algo sobre a profecia. Veio a palavra do Senhor a mim. Quando Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel, ele vai salientar, destacar que veio a palavra do Senhor a mim, os profetas do Antigo Testamento, eles usavam essa expressão, era uma expressão clássica, original de um profeta,
da época do Velho Testamento, que dizia que veio a palavra do Senhor a mim, introduzindo a mensagem de Deus. Quando Ezequiel usa essa expressão, ele está dizendo que Deus está enviando uma mensagem para a humanidade através de um profeta, através de um homem de Deus, através de um atalaia. E ele sim se coloca nessa posição e deixa ser usado por Deus. Aqui o profeta tem que tomar muito cuidado, porque como ele diz que a palavra veio, a palavra do Senhor sobre mim, ele está dizendo com um peso muito importante e querendo dizer para a humanidade: o que eu estou falando não é de mim, o que eu estou falando é do nosso Deus, o que eu estou trazendo é de Deus. E uma orientação de Deus para a nossa vida é uma orientação que nós devemos acatar, uma orientação que nós devemos viver. Então Ezequiel está dizendo: veio a palavra do Senhor a mim, e a chancela da autoridade divina, assim diz o Senhor. Isso era uma forma, uma expressão clássica de um profeta do Antigo Testamento. É a marca registrada dos profetas de Deus. Isso mostra que Deus é o quê? É a fonte da profecia. E 2 Pedro, ele vai dizer isso, e eu quero ler para você aqui, depois você também vai ver aí na lição. 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, quando o profeta diz: veio a palavra do Senhor a mim, e assim diz o Senhor, ali era a expressão de um profeta onde toda a nação se calava, mas não havendo aqui arrependimento, não aqui escutando. E lá no capítulo, na primeira lição, Deus já tinha dado uma orientação no capítulo 3 de Ezequiel, dizendo que ele era um atalaia, e tudo da minha boca ouvirás a palavra e ouvirás da minha parte. Aí ele vai dizer: quando eu disser ao ímpio certamente morrerá, não avisando, tu falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão a requererei. Ou seja, Deus está dizendo: aquilo que eu colocar para você falar, você fale, mas não fale aquilo que eu não te disser. Então o profeta Ezequiel, ele tinha esse cuidado, porque agora ele está trazendo em seu capítulo 7 um juízo, uma sentença, uma condenação para toda a humanidade. Então ele tinha que estar ali baseado certamente numa palavra de Deus, e aqui certamente ele está dizendo isso. Então nessa introdução Ezequiel está dizendo: veio a palavra do Senhor a mim, e assim diz o Senhor, e o povo tinha que acatar, e não veio o arrependimento como esperado. No segundo tópico é a extensão desta mensagem, indica a ira divina em seu próprio território e também com um caráter que abrange toda a terra. Não adianta deixar somente a profecia para Israel, temos uma responsabilidade sobre essa palavra, estamos inseridos nessa profecia. Capítulo 7 e o versículo 2 de Ezequiel: e tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel, vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Então a extensão desta palavra, a extensão desta profecia, ela vai abranger os 4 cantos da terra. Ninguém está livre da profecia em que Deus está trazendo à humanidade, que o fim virá, que o juízo divino virá, que Deus trará justiça. Olha a cruz de Cristo, aonde Ele morre por nós, Ele está ali trazendo um amor
de tal forma que não existia. Mas ao mesmo tempo, ele está trazendo juízo, está trazendo justiça para toda a humanidade. Ali ele está fazendo uma separação. Deus é amor, mas também é juízo, também é justiça. Então a cruz é um grande exemplo dessa extensão dessa profecia para as nossas vidas. Que Deus é amor, mas o juízo de Deus virá sobre cada um de nós. Vejamos um outro versículo de um outro livro, que está no livro de Romanos, capítulo 14 e o versículo 12. Capítulo 14 de Romanos, versículo 12, vai dizer assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A profecia de Ezequiel vai nos tratar sobre a ira de Deus, o fim que virá. E o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele vai dizer que cada um de nós dará conta de si mesmo. Então, terá justiça, terá um fim, terá algo da parte de Deus para nós resolvermos e prestarmos conta para o Senhor. Então, a extensão desta profecia de Israel é para Israel e para todo o povo da terra. E quando essa profecia chegará, que é o terceiro subtópico desse primeiro tópico sobre a profecia. Quando? Agora. Vejamos o que a lição está dizendo agora. No versículo 3, no hebraico atá, agora, que ressalta a eminência do fim. Depressa, assim, depressa derramarei o meu furor sobre ti. Vamos dar uma olhadinha no capítulo 15, o versículo 16 de Gênesis. Vai anotando aí esses versículos que não está na lição, que pode enriquecer muito a sua aula. São versículos que nós buscamos aqui para que nós possamos ter um pouco mais de enriquecimento, para que você consiga passar para a sua classe de aula aí. Capítulo 15 de Gênesis e o versículo 16. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Aqui está falando da taça da ira de Deus. Quando? Não para essa geração, porque não está ainda cheia. Então é para a geração futura, e a quarta geração. Então Deus tem um momento exato para a ira. Mas quando é esse momento exato para Deus trazer justiça? E é o que a revista está dizendo: agora, depressa, derramarei meu furor sobre ti. Sabemos que todos os acontecimentos que nós estamos vendo no dia a dia da humanidade, cada coisa absurda que estamos vendo por aí, o aborto, a legalização das drogas, legalizando um assassinato de um ser indefeso, e pessoas que vão para as ruas corroborar com essa mentalidade esquerdopata, essa mentalidade de pessoas que defendem a destruição das famílias tradicionais, a família que Deus criou, a família que Deus estabeleceu na terra. Então a taça da ira de Deus certamente está se enchendo. E a profecia de Ezequiel nunca foi tão clara e nunca foi tão real para nós como agora, de tantas abominações que estamos vendo. Se nós, seres humanos, que temos a nossa tendência muitas das vezes em aceitar, em adaptar-se às coisas desse mundo, que diz que o ser humano se adapta com todo o ambiente, não estamos aceitando, porque temos o Espírito Santo de Deus. Imagina como Deus não está se sentindo. Deus está estabelecendo uma visão para que o fim chegue.
a sinopse do tópico 1, a profecia de Ezequiel anuncia a hora do acerto de contas de Judá e Jerusalém com Deus. E vai existir esse acerto de contas de Judá e Jerusalém com Deus. O segundo tópico é sobre o fim. Temos também 3 subtópicos: sentido, expressões repetidas sobre o fim e a repetição da sentença. Sentido, realmente o fim de todas as coisas. O que é esse fim de todas as coisas? O que é esse fim? A palavra fim no hebraico é ketz, fim, destruição, ruína, morte, condenação. Esse é o fim. O fim que trará para a humanidade é o fim de todas as coisas. Ruína, morte, condenação é um julgamento. De fato, um julgamento para nós, para os seres humanos, para a humanidade, para essa terra. Entender que essa taça da ira de Deus já está se enchendo. E o fim, o sentido desse fim é ruína, morte, condenação e julgamento. Expressões repetidas sobre o fim. Por que está dizendo assim? Como atalaia de Israel, tenho sido causar pânico, como atalaia de Israel tenha sido causar pânico no destinatário original, que é o povo de Israel. Os profetas durante o século vinham chamando o povo que era conhecedor da lei de Moisés e o pacto do Sinai ao arrependimento. Agora o povo estava sendo informado de que o juízo era real. Então o povo tinha orientações. Qual era a orientação, pastor? A orientação era a lei de Moisés. A orientação era viver dentro dos limites estabelecidos por Deus lá no Monte Sinai, as tábuas da aliança. Então, a lei mosaica trazia para o povo aquilo que eles era a conduta, a regra de vida e prática que eles podiam ter, aquilo que eles podiam viver. E aí, então Ezequiel ele vai trazer a repetição. É a expressão, vem o fim vem, versículo 2. Agora vem o fim, versículo 3. Vem o fim vem, versículo 6. Eis que vem a tua ruína, o versículo 10. Então, o profeta Ezequiel, como um atalaia, ele queria chamar a atenção do povo e trazer, de certa forma, um pânico. Hoje nós podemos dizer que uma palavra que iria viralizar nas redes sociais no nosso tempo de hoje, a repetição, essa expressão repetida, e causar um certo pânico para que as pessoas tentassem voltar a si e entender a profecia de Ezequiel. O fim vem. Então, quando o povo não se arrepende, daqui a pouco Ezequiel vai falar sobre o quê? Sobre o juízo. Agora ele já não vai pregar mais sobre arrependimento, vai pregar sobre o juízo. O fim vem. O fim de todas as coisas é ruína, é destruição e é morte. E também ele vai falar sobre a repetição da sentença. O que é a repetição da sentença? Um dos objetivos desse juízo é a erradicação da idolatria a causa das abominações. Deus abomina esse pecado de idolatria. Deus não aceita nada que tome o lugar dele. E tudo que toma o lugar de Deus é considerado idolatria. A idolatria que o homem tem por coisas, por objetos, por pessoas, por algo que toma o lugar de Deus na sua vida. Então Deus queria erradicar a idolatria no meio dos seus escolhidos, no meio do seu povo. Então, por isso a repetição da sentença, versículo 4 e 9, são idênticos, são repetidos. Ninguém deve se surpreender com a intensidade deste juízo, anunciado de antemão, pois é compatível com a natureza divina. Então, tanto a expressão repetida sobre o fim e a repetição da sentença é algo que nós devemos ter por atenção. Como dissemos em Romanos capítulo 14, versículo 2, cada um de nós daremos conta daquilo que o Senhor tem para cada um de nós.
a sinopse do capítulo 2, do tópico 2, vai trazer o capítulo 7, traz uma série de expressões e sentenças que confirmam o sentido de destruição total do fim. É forte essa palavra, né? Destruição total do fim. E você pode ver que o slide aí traz algo em ruínas, algo em chamas, algo sendo destruído, algo sendo acabado. E essa é a destruição que pode chegar para toda a humanidade. Sobre o nosso inimigo, ou sobre o inimigo de Israel. Nesta oportunidade, nós vamos falar de também 3 tópicos aqui. O inimigo, sobre o inimigo. Já floresceu a vara, reverdeceu a soberba, o rei Nabucodonosor e a Babilônia. São 4 subtópicos para nós entendermos o que era. Deus usa outra nação para trazer juízo. Aqui está uma das grandes dificuldades de nós entendermos. Por que Deus vai usar o inimigo para destruir ou trazer juízo para os seus escolhidos? Parece que estamos vivendo um momento similar a isso. Temos atalaias dizendo que o nosso país está no momento eminente de escolha, e nós que estamos escolhendo o que queremos. Nós temos um inimigo declarado do Evangelho, e também nós temos alguém que se diz amigo do Evangelho, simpatizante do Evangelho. E vamos ver o que Deus tem aqui a dizer. Já floresceu a vara, é o versículo de número 10. Eis aqui o dia, eis que vem, veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. A mais aceitável aqui está dizendo, vamos lá, que existe 3 vertentes que poderia ser o inimigo. Vamos ler. Ezequiel faz uma analogia botânica, uma metáfora que se perdeu no tempo. A palavra profética anuncia, veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. O que essas palavras significam, há diversas interpretações que não cabem nesse comentário, mas dentre as 3 principais, a mais aceitável é que considera esta vara como o rei Nabucodonosor. Deus permite que um rei babilônico, um rei que não servia, que não tinha os seus princípios, que não aceitava os atributos de Deus, que não aceitava e não vivia dentro dos estatutos de Deus, dentro dessa ordenança que Deus estabeleceu lá no Monte Sinai para Israel. Deus permite que esse rei se levanta e que a ira de Deus recaia sobre esse rei para trazer juízo para o seu povo. Então aqui a vara floresceu, a recomendação mais aceitável considera que essa vara é o rei Nabucodonosor. Reverdeceu a soberba. O rei Nabucodonosor extrapolou os limites, foi cruel na aplicação do castigo. Deus não mandou o rei proceder dessa maneira, por isso o furor de Javé se acendeu contra a Babilônia. Mesmo Deus permitindo que Nabucodonosor ele trouxesse juízo para Israel, Deus estabeleceu limites para ele. E quando ele passa esses limites, Deus entra com a sua reação, que nós vamos ler agora. Essa reação divina é exemplar, pois ainda hoje Deus julga os poderosos que abusam das autoridades e cometem atrocidades. Queridos, mesmo Deus usando um inimigo nosso para nos trazer juízo, Ele estabelece limites para ele. Se ele, por um acaso, ele passa esses limites, Deus traz uma correção para esse. Porque Deus, o juízo e o castigo de Deus está no controle de Deus. Deus controla todas as coisas. Deus não perdeu o controle de nada. Apesar de Deus permitir que uma outra nação julgasse Israel, Deus não perdeu o controle sobre Israel, muito menos do inimigo de Israel, que ele permitiu se levantar. Então, a soberba do rei fez com que ele
fizesse coisas, atrocidades que trouxesse um juízo também pessoal para o rei Nabucodonosor. Quem era o rei Nabucodonosor? O rei Nabucodonosor, quem era? O nome Nabucodonosor de origem acádica, antiga língua da Mesopotâmia. Nabucodonosor, que significa Nabu, protegeu minha herança. Nabu protegeu minha herança. Essa era o nome do rei Nabucodonosor. Ali chegou mais próximo da Septuaginta, ela trouxe uma conotação para Nabucodonosor. Esse era para Israel, que levou cativo o povo de Israel e trouxe juízo, trouxe destruição e trouxe morte. E por último, a Babilônia. Babilônia também é de origem acádica, Bab-Ilit, portão de Deus. O Antigo Testamento hebraico usa Babel, e a Septuaginta usa a forma grega Babilon, Babilônia. O nome do país é o mesmo da sua capital, dos caldeus. Babilônia, hoje é a região do Iraque, considerada hoje a região do Iraque, ali no Oriente Médio. Então, por favor, a Babilônia e o rei Nabucodonosor, eles se levantaram contra o povo de Israel para trazer juízo sobre o controle de Deus, o juízo de Deus. A partir do momento que o rei extrapola os seus limites, Deus traz uma reação de juízo e de reprovação daquilo que Deus também mandou ele dizer e fazer com o povo de Deus. Queridos, a sinopse do tópico 3, o versículo 10 dá uma pista a respeito da identidade do inimigo que vai causar todo o mal sobre Jerusalém, o rei Nabucodonosor. Ele vai se levantando, as ameaças vão surgindo, o profeta vai pregando, mas o povo não quer escutar. Então, eu deixo aqui e termino esse estudo com o capítulo 14 de Romanos, que cada um de nós daremos conta para Deus de si mesmo. Chegamos à nossa conclusão, chegamos ao final desta aula, e que você possa enriquecer a sua aula deste domingo e mostrar para a sua classe que a profecia do capítulo 7 de Ezequiel é uma profecia para as nossas vidas, que a taça da ira de Deus está se enchendo e a qualquer momento ela pode se derramar. Os julgamentos divinos na história mostram que o pecado jamais ficará impune e que a única maneira de escapar da condenação é através do arrependimento e da fé. O caminho do arrependimento, usando o caminho da fé, é o caminho que chegaremos a Deus, chegaremos a Cristo e seremos salvos com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Chegamos ao fim dessa aula. Quero agradecer aqui a todos que tiveram essa paciência de nos ouvir, e com certeza isso ajudará na sua aula. E na próxima lição, a lição número 3, vai falar sobre as abominações do templo, tudo resumindo sobre o profeta Ezequiel. Setade-se, pastor João Barbosa da Silva, aprofunde seus conhecimentos, venha estudar conosco, sem sair de sua casa e no tempo que você puder. Curso básico, médico, bacharel em teologia. Procure o Setade-se, tem um telefone aí na sua tela que você pode estar fazendo a sua inscrição para enriquecer os seus conhecimentos teológicos, para se aproximar mais de Deus e entender aquilo que Deus tem para você e para a sua família. Deus abençoe a todos, que possam ter uma excelente aula neste domingo, e que sua classe seja abençoada e sendo você usado, professor, pelo nosso Deus. Assim diz o Senhor: veio a mim a palavra de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.